Boa tarde! Estamos aqui no Donas Podcast, no episódio 5. Já chegamos a uma mãozinha completa, hein, gente? Estamos aqui com a missão de compartilhar um pouquinho a história de mulheres que trabalham com o empreendedorismo feminino em diversos níveis. E quando a gente conta um pouquinho a história de cada uma de nós, a gente se sente mais conectada, a gente não se sente tão sozinha. Porque toda mulher tem uma história que merece ser contada. E aqui também nós falamos sobre o empreendedorismo cíclico, que é o quê? Levar em consideração o nosso ciclo lunar, o ciclo menstrual. Então, cada uma das mulheres que se senta aqui na mesa, a gente fala um pouquinho sobre todo esse universo. E hoje eu vou receber uma mulher maravilhosa que eu já conheço há muitos anos e a gente tem uma história ali que se movimenta ali. Natália Calil, maravilhosa, Haja história. muito boa tarde. Cada história, né, Nath? Agora você me levou mais de 20 anos no passado, Babi. Nossa, tudo isso, Aham, né? aham. 20, 20 gente. aninhos É só. mesmo, a gente era muito jovem. E as nossas histórias se conectaram em muitos momentos, né, Nath? Que é uma coisa muito interessante. Sim. Porque eu e Nath, então, a gente se conheceu primeiro com 22, talvez. Se faz 20 anos, 22, 21. Foi Você é um até... pouquinho mais É, nova do que eu. por aí. Tínhamos uma amiga em comum. E aí a gente começou, conversamos. A Nath também era toda rosa, né, Nath? É verdade, gente. Eu era. Era. Deixei de ser, mas eu era bastante. Eu era mais. Novinha. Então, e naquela época, não sei, você já fazia faculdade? Porque Fazia. já estava no Eu tava no comecinho. começo da faculdade. Por isso eu tô achando que foi lá quando eu tinha uns 18, 19 anos. Então, É, tem você uns estava 20. bem no comecinho da Tava. faculdade. E aí, me conta como é que foi esse, que a gente vai trazendo as nossas histórias também, que quando elas vão se encontrando, mas começa contando sobre a sua trajetória. Como é que começou aí a sua vida? Você sempre foi empreendedora? Ou Nossa, não? não. De jeito nenhum, pelo contrário. Eu era muito tímida. E assim, eu achava que eu tinha que trabalhar dentro de um escritório em alguma coisa assim mais interna, né? Então eu fiz faculdade de Direito e naquela época eu, eu era muito tímida para trabalhar com público. Hum. Então, eu queria, assim, ficar num cantinho, pensei em ser promotora, só que aí quando eu via promotor ter que fazer júri, eu já não queria. Aí eu desisti, falei, ah, não, isso daí não é pra mim, não, meu negócio é ficar só fazendo petição. Aí eu tentei Ministério Público, alguns cargos de analista, assim, mas foi muito rapidamente. Uhum. Depois eu já fui pra advocacia e eu acabei gostando muito. Só que no comecinho eu dava assim umas travadas, porque a parte de falar com as pessoas era muito difícil E você pra era mim. muito jovem também, né? É, Tem esse componente. é. Era muito tímida, então assim, eu era ótima para fazer petição, para escrever, sempre fui. Mas na hora de trabalhar com o cliente, de falar com o juiz, gente, eu tremia tanto, vocês não têm ideia. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu bati na porta do gabinete do juiz, assim, para poder despachar com ele, despachar é ir falar com o juiz, né? E pedir a ele para olhar a minha petição. Eu tremia e eu via minha mãozinha assim, e eu falei, gente, como é que eu vou fazer agora para falar com esse juiz tremendo assim? Então, foi um desafio muito grande para mim no começo da profissão, né? E aí depois eu fui levada por uma questão de saúde Uhum. a ficar mais ou menos afastada, e com isso eu tive um boom de autoconhecimento muito grande, porque eu precisei passar muitos anos ali cuidando da minha saúde, que estava bem frágil, e com isso veio o autoconhecimento, e aí eu fui entender que eu não era tímida, eu estava tímida, Você que só não eu estava no seu era... É lugar. isso, exato. Eu estava retraída porque eu não tinha me encontrado, eu não sabia nada de quem eu era. E aí eu estava tentando encaixar num protocolo que não fazia o menor sentido para mim. E aí quando você tem questões de saúde muito graves, você coloca tudo em perspectiva, Com porque certeza. é a sua vida, você vê ali passando diante dos seus olhos, você não sabe como vai ser o seu futuro.
Então você fala assim, peraí, por que que eu tô me importando tanto com certos protocolos e princípios e valores? E aí eu comecei a questionar tudo e foi um rebuliço. Que legal. Mas assim, a decisão para você fazer a faculdade de direito, vamos trazer um Uhum. pouquinho para trás, porque eu acho isso importante a gente trazer essa base. Como é que você tomou essa decisão? Aí o direito ele foi uma mistura, né, de um professor de filosofia Uhum, que gostava muito de como eu escrevia e aí ele falou que eu tinha vocação se eu quisesse seguir o direito. E eu conheci um advogado que era advogado do meu pai na época, que era o doutor Sérgio. E eu lembro dele conversando com meu pai na sala dele. Na época eu trabalhava com meu pai na loja, né? uhum. Era comércio. E aí eu falei assim, nossa, que vida legal que esse cara tem, né? Acho que eu quero fazer isso que ele faz mesmo. Porque aí eu já tinha recebido aquela indicação do professor, eu comecei a olhar para isso, né? E aí eu fui assistir uma aula de direito, eu pedi para assistir uma aula na faculdade de primeiro ano e eu fui assistir e falei assim, nossa, que coisa glamurosa, eu acho que eu quero. Mal a gente não sabe depois que não tem glamour Pois nenhum. é. Mas na época eu fiquei muito deslumbrada e aí eu fui. Eu sempre tive muito senso de justiça aguçado, que foi uma coisa que eu tive que trabalhar, eu era muito Uhum, briguenta. E na época eu tinha. Ainda tenho, mas era muito mais forte a pauta de defesa dos animais, assim, muito sim. grande. Eu trabalhava em sociedade protetora de animais. Então, eu queria salvar o mundo. A gente entra pro direito com essa Achando que capa do vai ser. Batman. E depois a realidade vai É, mostrando que nem sempre é assim, né? Nem é tão glamouroso para todos, sim. nem é tão essa parte assim, né, de realmente estar com a justiça É. ali, né? Nem sempre a justiça é tão clara assim, né? É porque não depende da gente. Exatamente. Não é só da É gente, né? processual. Não por Uhum. acaso tem muitos É, processos, né? sim. E interessante. Então, tudo começou com um encantamento. Foi muito grande. Muito grande. E aí, você foi fazendo a sua trajetória no direito. Aí, quando Quando entrou em eu contato com autoconhecimento. aí eu tive a questão da saúde, que colocou essa perspectiva muito em avaliação. E aí eu descobri que a forma que eu achava que tinha que ser o direito, a advocacia, não combinava comigo. Perfeito. Então eu fiz assim, eu fiz quase que uma transição de carreira dentro da própria advocacia. Porque eu trabalhava na época com sindicatos e associações, Uhum. e era um trabalho muito complexo, porque era desafiador em vários aspectos, então ele exigia muito, muito da minha dedicação, de uma forma que eu comecei a sentir desequilibrada, porque se você oferece muito e recebe pouco, Sim. você começa a não conseguir entregar mais e a se sentir sugada, e eu estava sendo sugada por esse mundo. Uhum. E aí eu conheci a constelação familiar e a visão sistêmica aplicada para o direito, e foi aí que eu tive a transformação muito grande e me descobri empreendedora. Então não faz tanto tempo assim, foi em 2018, Então, poucos anos. pouquíssimo tempo que eu descobri do que eu queria falar. Eu descobri sobre o que meu coração batia mais forte, quem era eu. Então, assim, ainda tô descobrindo, né? Eu tô fazendo várias mudanças. Aí surgiu a Minova depois, que hoje eu tenho a Minova também, né? Uhum. E tudo foi sendo um reflexo, uma extensão de mim que foi acontecendo aos poucos, mas eu precisei sair de um lugar, eu tinha um escritório, eu já tinha 3 pessoas trabalhando comigo, né, num prédio legal, no centro da cidade, eu já estava conquistando um nome, vamos dizer assim, de Uhum. escritório, e eu fechei tudo, gente. E eu fui trabalhar num coworkingzinho que era uma sala, tipo, 2 por 2, assim, cabia uma mesa e 2 cadeiras só. Que eu troquei por serviço a sala em troca de trabalhar para o coworking e tinha mais 2 clientes que estavam me pagando R$ 500 cada um. Então eu saí de um salário ali, vamos dizer assim, né, que eu recebia, que dava aí uns 8, 9 mil reais por mês para ficar com 1.000. Uhum. Mas eu tava com aquela sensação toda de recomeço e eu consigo fazer. Claro que eu fiz isso de forma planejada, porque capricorniana,
A gente não faz as coisas sem planejar. Nem tem como, né? Não consigo. Então, eu planejei a saída, né? E aí eu guardei um dinheiro para poder fazer essa transição sem tantos problemas. Aconteceu, claro, né? De eu ter que restringir bastante. A gente tem que fazer concessões na vida, senão a gente não cresce. Então, eu precisei fazer, mas foi muito importante para mim. E eu sinto ali 2018 para 2019 foi um renascimento. Eu tenho isso para mim. Eu era uma pessoa e eu renasci sendo a minha essência e não mais aquelas máscaras que eu usava até então. E eu acho muito interessante, porque eu percebo de longe, né? Eu não tô muito alinhada ao que você faz usualmente, né? Como na sua rotina de trabalho, mas o que eu vejo que você trata de fato o direito de uma forma diferente. Uhum. Por quê? Porque usualmente o que a gente vê do direito? Uma coisa muito sisuda, uma coisa muito fechada, generalmente, né? Sim. Então, assim, o que eu vejo de É. fora, Uhum. que é uma coisa muito ali. A maioria das pessoas ela tem ali um estereótipo visual que você sai dele. E eu acho muito interessante pessoas que tratam o direito de forma, a justiça, né, de forma diferente mesmo. Porque dá pra notar que você sabe o que você tá falando, mas você não tem aquela visão que as pessoas acham que tem. É. A mulher tem que estar ali com o terninho e tudo Isso. mais. Que é o que a gente fala hoje, né, de autoridade. O que é autoridade? É justamente isso, é você saber o que você está falando e não o que você está necessariamente vestindo. Sim. E é muito interessante porque é muito bonito ver a forma com que você foi para um congresso agora Fui na no final semana de semana. passada, né? E você lá toda colorida. Uhum. Então, assim, é muito bonito ver esse movimento. Por quê? Porque sim, muitas pessoas às vezes nem se conectam com isso, porque falam assim, não, nem é para mim, porque eu vou ter que me vestir de tal forma. E eu vejo outras advogadas hoje já se vestindo de outras formas. Sim. Porque uma vez eu conversei até com uma amiga, há muitos anos, que eu falei assim: quando vocês estão na faculdade, vocês são instruídos a se vestir dessa forma? Foi uma curiosidade que eu tive. Ela falou: não é que falam assim, mas Quase isso. quase isso, né? Uhum. Então, assim, se está ali, quem está fazendo a faculdade, já desde muito cedo está ali se vestindo de certa forma, e aí vai indo, né? É porque a gente quer pertencer, né? Dentro da sistêmica, a gente fala muito disso. Então, se você entra num lugar onde todo mundo se veste assim, ninguém precisa falar nada. Se você quer pertencer e quer ser visto, você vai ter que fazer igual para que você se misture às pessoas. Então, é um protocolo silencioso, mas que tem que seguir. E é claro que a gente se depara, às vezes, com autoridades que exigem isso da gente também, Sim, até um sim. pouco além. A gente tem situações, hoje eu acho que é um pouco menos, mas quando eu estava saindo da faculdade, aconteceu, assim, de escutar histórias, não aconteceu comigo, tá? Uhum. Foram histórias ali de, eu tava com um sapato mais baixo, o juiz não deixou eu entrar porque eu tinha que estar de salto, a juiz reclamou porque ele achou a minha blusa decotada, e aí não deixou eu entrar. Então, e sempre assim, dentro desse lugar, os trajes femininos. Pois é, sempre as mulheres. Sim, sempre as mulheres. Até porque, aí eu vou até defender um pouquinho os homens não têm opção. Ou eles colocam terno e gravata ou não colocam nada. O homem não tem Não- essa opção de traje. Então ele vai com a camisa e um terno e ele sempre vai estar enquadrado. E é difícil para eles aguentarem num calor desse, porque o homem também não tem escolha. Sim, Eles não sim. podem ir de jeans e um sapato. Ele também não vai poder, né? Uhum. Só que a mulher, ela até ter uma certa liberdade um pouquinho maior, porém existe toda essa certa preocupação de que o traje da mulher não pode ser provocativo, o que é uma pauta assim que se deixar a gente fica aqui falando, né? Porque o que é um traje provocativo de uma mulher? É aos olhos de quem que isso é Pois provocativo? é. Então, a gente se veste pelo outro. Pois é, pelo olhar Pelo do olhar do outro. outro, que não é culpa minha, mas se eu estou me vestindo, então a culpa é minha pelo que o outro está colocando. E isso é uma questão de uma pauta hoje que é colocada muito no judiciário, né? Sim.
sobre tudo, todo tipo de discriminação e questões raciais. Inclusive, eu estou fazendo agora um curso na Escola Superior de Advocacia sobre um protocolo bem recente de pautas voltadas à visão da questão racial, para todo tipo de pauta focada nisso. Que Aí é interessante. questão realmente do feminino, capacitismo, Uhum. tudo envolve o como olhar a justiça através de um olhar verdadeiramente inclusivo, né? Porque a verdade é que A gente sabe que não não é, é inclusivo. não Infelizmente, é. não são só as mulheres, são ditas Pois minorias, sim, né? Que exato. na verdade nem minorias são, né? Não só. Por que são chamados de minorias se são a maioria, mas de fato, É. usualmente com o olhar do homem. Não que, como você disse, não é excluindo o homem e nem defendendo um lado ou outro, mas de fato Assim, a nossa sociedade é dessa forma. Sim, eu imagino como seria se a gente falasse de um judiciário, por exemplo, onde a maioria é mulher. Será que realmente existiria todo esse gabarito no vestir? Será que a mulher não poderia se vestir com um vestido cor-de-rosa choque maravilhoso, chegar com uma rasteirinha e poder fazer a audiência dela, sem ter a competência dela questionada só pelo que ela está vestindo, né? Sim, Eu entendo sim que tudo que a gente veste comunica, perfeito. né? Mas a questão é que também isso não pode se sobressair ao que a pessoa é e aquilo que ela tem de competências. Então, a gente tem que encontrar um equilíbrio. Não estou falando que a gente tem que ir lá de roupa praiana, né? Vai com um chinelinho e um Mas vestidinho, por que mas não, né? Por que que tem que ser de salto? Por muito tempo tinha, agora eu vou de tênis e ninguém nem fala e já nada, mudou um viu? Já pouco essa mudou, visão, mudou. né? Você fala, eu tenho 17 anos de advocacia, mudou bastante. Então hoje tem espaço para quem quer se vestir assim e para Uhum. quem não quer. E existem algumas situações mais protocolares que acabam pedindo um baile de gala da advocacia. Certo, Igual a gente no certo. casamento, né? Você também tá vestido para ocasião, mas aí é gostoso. Que é É diferente. diferente. Agora, você tem que se vestir assim. Eu falava que o meu guarda-roupa era o guarda-roupa da Mônica, só que era de fantasia de advogada, que todo dia eu tinha que escolher uma fantasia. Depois eu fui pensar sobre isso, eu falei, meu Deus, quanto tempo que eu fiquei me vestindo de fantasia? Sim, Achando que era uma brincadeira, mas isso é muito sério, porque a gente sim. trabalha 5 O- dias da Pois, semana, e tanto um tempo. tempão, então eu tô muito É, mais tempo de máscara e de fantasia do que vivendo aquilo que eu sou. E aí a gente esquece de quem a gente é, né? pois é. E as pessoas esquecem justamente disso. O tempo que a gente passa trabalhando e vivendo esses personagens, que quanto isso vai fazendo parte de quem a gente é, e por isso rola essa desconexão em algum Perfeito. momento. Às vezes não, às vezes você vai num desconforto ali que você não percebe, tem esse desconforto, mas tipo, pá, bom, vamos, que eu não posso pensar muito nisso. Uhum, Mas às uhum. vezes, e vai chegar um momento, né? Nem às vezes, vai chegar um momento que isso vai pesar. Pesa. E aí pode pesar na saúde, mental, física, ou os dois. Pois E é. foi o que eu senti na pele. E aí a mudança ela foi necessária, exigida. Senão eu não estaria aqui com você. Pois é. E você passou por com algumas coisas de saúde ao longo do tempo e você foi ressignificando É. também, né? E Isso. aí tudo né? Eu tenho estudado um pouquinho Freud, talvez aí eu entre para psicanálise, estou avaliando, mas talvez é bem provável. E ele fala muito sobre a gente, quando vivencia situações ou repetitivas, ou então uma situação traumática, e a gente não está dentro de um emocional mais equilibrado quando aquela situação acontece, a gente tem a tendência a transformar aquilo em um trauma e que ele vai sendo levado pelo resto da nossa vida. Uhum, Então, são dois grandes fatores ali. Acontecer alguma coisa em um momento e você não conseguir reagir aquilo ao certo. acontecimento, o que pode acontecer em inúmeras situações aí onde você vê vítimas, né? Sim. E aquilo pode se tornar um trauma, mas grande parte disso poderia ser resolvido se a pessoa está em um bom lugar na mente dela, para falar de forma mais clara. Se a gente tem ferramentas, se a gente está esclarecida, ainda que algo aconteça,
de mais grave, a gente consegue elaborar isso internamente e ressignificar. Só que se a gente não tá bem, a gente vai acumulando. Uhum. E aí isso sim pode se tornar uma doença muito progressiva, algo mental e físico, né? E no meu caso aconteceu para pegar até o físico. Uhum. E foi devido a esse vários lugares, situações, pessoas e condições onde eu não me encaixava e eu tinha que Que ir se encaixando. ficar. E por quê, né? Ninguém me exigiu isso, é que a gente cria. Pois é, por vários motivos, né? Vários motivos fazem com que a gente se coloque dentro dessas situações e que muitas vezes a gente demora para conseguir resolvê-las. E às sim. vezes nem consegue, porque É. aí de fato ela vira um trauma e você não Sim. consegue nem enxergar aquilo. Sim. Por isso a importância do autoconhecimento, né? Para tudo, gente. É. O autoconhecimento para tudo. É todos os dias. É como se fosse um remedinho mesmo. Todo dia você caminhar um pouquinho com isso, porque de fato não tem outra forma. E é o que eu chamo das despertas. Quando a pessoa está desperta, É ela verdade. pelo menos ela está ciente daquilo. Ela trouxe para consciência de que algo, não consigo resolver. Tá, mas pelo menos você está sabendo que algo está acontecendo. Você Sim. consegue analisar isso para de fato as coisas não piorarem para si. Não que a gente vai deixar de ficar doente ou de ter condições, mas pelo menos você consegue entender um pouco a causa daquilo, né? Mas é muito diferente. Aquilo que a gente poderia seguir por anos sofrendo com alguma coisa, a gente consegue resolver em questão de semanas ou meses ou até menos. Quando a gente entende logo de cara uma situação. Se vem algo, vem um desafio, vem uma perda, né? Todos nós vamos ter perdas doloridas. É impossível a gente passar pela vida sem perder mais de uma pessoa, situação, aonde a gente tinha muito valor por aquilo, desde um pet até os nossos pais e pessoas que perdem filhos. Então, qual é a diferença? Se todo mundo passa por essa perda, como é que algumas pessoas conseguem ter uma vida depois disso, que E esse tipo de outras perda é não. um grande trauma e outros não conseguem? O que tem de diferente? É a consciência e é o preparo que aquela pessoa tem para ela passar pela situação, né? E aí tem aquilo, estar sozinho ou não estar. Tem todas as variáveis do que pode acontecer. É o apoio, você sentir pertencimento é importante, então pessoas que te acolham, mas sem tirar o seu poder, isso é importante. Acolher o outro não é fazer pelo outro, é estar ali com o outro, né? E é interessante isso que você falou de o consigo, né? Porque a gente acha que também a força vai estar no outro, mas se a gente não tem essa força interna, essa resiliência, essa força mesmo de conseguir mudar, realmente não tem, porque às vezes porque passa pelas situações e eu falo, nossa, mas por que o fulano consegue e eu não? Isso. Então, às vezes você precisa de mais tempo, você precisa de outros elementos que a pessoa tem e você não. E cada um de nós também tá ali no passado, né? Embasado naquele passado que é o que é o nosso chão pro futuro. Eu gosto de usar exemplos porque eu gosto de dança, né? Eu vejo muitas pessoas que trabalham com dança e eu sempre penso assim, se eu tivesse tido contato com isso, talvez eu teria escolhido outra profissão desde cedo. Mas a verdade é que na minha família não existiam artistas de nenhum tipo, nem música, nem dança. Todo mundo seguiu profissões mais tradicionais, aí, ou comércio, ou advocacia, ou engenharia, ou medicina. Então, quando você não tem determinados estímulos, e na minha família a parte artística nunca foi algo valorizado, eu não tinha contato com isso. Então, aí, o que eu tive, que eu agradeço muitíssimo? Você tem que estudar idioma. Então, desde o início, eu fui para o inglês, que são coisas que eu gosto. Aprendi informática. Então, tudo aquilo que pode colocar você melhor no mercado de trabalho, vá fazer. E os nossos pais fazem isso por um grande amor. Sim. Mas isso são referências, porque se você pega famílias onde existem artistas, eles também vão incluir a arte na vida dos filhos, porque para eles isso é um valor importante, assim como para os meus foi um idioma e uma informática. E aí depois que a gente cresce, a gente precisa
sair disso, se a gente quiser escolher outras coisas. Sim. Então, eu fui aprender a dançar, já estava formada na faculdade. E hoje eu danço e eu gosto muito de dançar e descobri que eu sou uma boa dançarina. E Então, como é que eu ia descobrir isso? sem fazer. É, Teve que viver essa viver experiência. isso. E aí é nós pegando a nossa criança e falando, olha, aquilo que você queria ter feito e não pôde, ao invés da gente ficar aqui se lamentando, vem cá que eu vou fazer com você agora, porque Pois agora é. eu sou o adulto e eu coloco você na escola de dança para você dançar e experimentar se você gosta. Você fala com a sua criança isso, Com certeza. né? E aí a gente consegue despertar inúmeras habilidades e dons que a gente não sabia que tinha. Até porque a gente tem hoje instituições de ensino, escolas que não ajudam a gente a colocar o nosso potencial para fora Sim. em totalidade, Com certeza. Ainda é né? muito tradicional, Ainda o é, sistema de ensino ainda é ainda é. muito tradicional. E aí cabe de fato aos pais ter essa. Em casa, por exemplo, fui criada pelos meus avós, eu não tinha essa parte artística, mas os meus bisavós eram artistas. Olha, Então eu pulou ali a geração dos meus tios e tudo mais, que foram para engenharia, medicina, tudo mais. Minha mãe foi para a área de enfermagem, então e eu já nunca pensei. Você até falou que quando foi ver a aula da faculdade, o meu foi na área da saúde. Porque meus pais eram enfermeiros, minha tia é médica. Bom, vou lá ver se essa é para mim. Eu tinha, acho que 14 anos, eu fui na faculdade de medicina. Naquele dia eu falei, não. não é para mim. E realmente, gente, eu não consigo entrar no hospital. Olha só. Se eu preciso, é por pura necessidade. Então, assim, no natural, para onde que eu iria? Para esse lugar. Sim, e aí você poderia ficar um tempão ali tentando. E Se eu sentindo ia para mim, a minha mal. conexão era com a arte, sempre foi. Eu fui até para publicidade, que é um pouco artístico, né, arte. ainda que seja bem tradicional. E meu avô e meu pai falavam pra mim, vai fazer direito. Eu falava, não, mas eu não gosto. Não gosto. O direito para mim nem era assim, Uma nem era uma opção. opção. Eu pensei na área da saúde. Mas eu me lembro assim que eles falavam, vai fazer direito. Meu pai fazia direito quando era mais velho, né? Ele fez outra faculdade. Meu avô falou, vai lá, não sei o quê. Sempre as coisas. Aí eu falei, não, eu não quero. O máximo que eu vou fazer é alguma coisa mais artística. Aí tá bom, então vai. Aí fui pro caminho da arte. Ainda assim, olha que coisa. Mesmo seguindo por um caminho mais artístico, que é o meu caminho, eu demorei para conseguir fazer a transição de carreira. Por quê? Porque fui pro tradicional, fui dar aula. Então, assim, nem quando a gente de fato escolhe algo que toca o nosso coração, a gente tá de verdade no caminho, porque o caminho é muito. Não é um caminho em linha reta, gente. Não é pra E sempre as nem dá, coisas, né? exatamente. A gente vivencia e justamente a sua vivência em direito faz com que você tenha uma visão hoje diferente do direito e da forma com que você quer levar isso na sua vida. Você não falou, tem gente que já exclui, por exemplo, né? Não quero nem de jeito nenhum isso mais. Para você não, você integrou o direito na sua vida, mas da forma com que você vê o direito. Foi uma grande transformação. E aí hoje eu até percebo que a realidade que eu vivo é diferente da realidade de muitos colegas. E quando eu olho, eu falo assim, nossa, se eu tivesse a vida desse colega aqui que vive esse direito, eu ia estar doidinha. Mas é tão engraçado que até o perfil de pessoas que chega para mim é diferente. Então, isso foi sendo construído e ainda está sendo. Mas isso me leva a menos demanda judicial. Quando eu tenho processos, acontece às vezes coisas desafiadoras, mas de alguma forma muito mágica elas se resolvem sem tantos conflitos quanto eu vejo alguns colegas vivenciando. Mas é tudo aquilo que você reflete. E o direito não é diferente, porque tudo comunica. Eu comunico com o juiz que vai ser sorteado, não é por acaso que a gente pensa que é, né? Mas
eu protocolar uma petição, tal hora de tal dia, para ela ser sorteada para o juiz da quinta vara de São Paulo, por exemplo, e não ter protocolado 10 minutos depois, onde cairia na 10ª vara, faz diferença. Uhum. Por que que eu me conectei em fazer o protocolo naquela hora, que já estava, né, dentro de uma previsão de ser escolhido pelo juiz X e não pelo outro. Uhum. Então a gente não percebe isso. Aí envolve eu, as partes, a consciência que as pessoas têm quando elas entram com um processo. O que é que precisa? Tem gente que precisa de processo para se manter conectado. É uma das coisas que a gente mais fala dentro do direito sistêmico. Por que que tem processos que demoram 10, 20 anos e eles não terminam? Porque a Não pessoa é pelo precisa processo. estar vivendo aquilo. É a única forma. A gente vê o mais comum, brigas familiares de inventários, né? Sim, sim. 20 anos de inventário. Aí entra o inventário de uma outra pessoa e fica 1 ano, 2. Uhum. Qual é a diferença? Se os dois estão com o mesmo juiz, com os mesmos servidores, qual que é a diferença dos dois? Que interessante, Nath, porque eu nunca tinha pensado por É. esse lado. Olha que bacana. Nunca tinha pensado por esse lado. Porque que, de fato, tem coisas que desenrolam e tem coisas Pois que é. não. Pois é, aí isso a gente aprende no direito sistêmico. Que você chega até as partes muitas vezes porque existe algo na sua história que conecta com aquela história que tá ali. Perfeito. Se você se emaranha, ou seja, se eu começo a achar que aquela história é muito minha, eu entro no lugar do cliente e eu começo a reviver as minhas dores através da história do cliente. Então eu não tô mais ali para ser a solução para o cliente. Eu começo a estar ali para tentar solucionar a minha história. Nossa. E aí o que que o advogado faz? Ele não vai até o cliente e pergunta assim: olha, para você esse acordo tá bom? Ele vai falar assim: não, você não vai fazer esse acordo, eu não vou deixar você fazer esse acordo. E às vezes a parte quer fazer um acordo, o advogado não deixa. Isso Ai, acontece. nossa, caramba. Porque E aí ele isso tá, acontece defendendo as muito. dores dele. Ele quer algo para ele, que ele tá tentando defender na causa do cliente. E aí isso vai se estendendo, né? E aí, não só isso, como voltando com o exemplo do inventário. Se eu trago irmãos que estão ou em briga entre si, Uhum. ou alguém dessa família que tem as dores com aquele pai ou mãe falecida, E o aí que não ele vai consegue pedir? desvencilhar daquilo. Ele quer ser visto dentro do inventário por aquela pessoa até que está falecida e quer ser visto através dos bens. Nossa, que Olha, eu nunca fui visto por interessante. você, pai. Então agora que você morreu, eu quero essa parte que é minha, porque você nunca me deu. E aí Olha. começa esse pedido de ser visto e reconhecido. Olha, você deu mais para os meus irmãos do que para mim. Olha, você não olhou para mim. Olha, irmãos, agora eu não vou deixar ninguém ter nada, não. Eu vou fazer de tudo para esse inventário demorar, vou tirar. Isso inconsciente, tá, gente? Não é de... Inconsciente, tá? O que eu tô falando aqui não é de caso pensado. Mas se alguém aí tá passando por algo assim, para ver o que tá amarrando a história de vocês que se envolve dentro do processo. E principalmente, qual que é a sua responsabilidade. Uhum. Porque não adianta você falar assim, é porque é o meu irmão. Mas tem coisa sua também. Tem uma parte sua. Que parte sua, se é o seu irmão que quer ser reconhecido, que parte sua que não reconheceu esse irmão? Que excluiu esse irmão? Porque aí, Olha. às vezes, esse irmão quer ser visto, porque ele tá sendo excluído. E aí ele só consegue ser incluído quando ele fica ali brigando dentro do inventário. Aí vai 20 anos de Eu inventário. lembrei de uma coisa muito interessante, que minha avó faleceu em 2021 e o meu tio, a gente teve 1 ano de processo de inventário até vender a casa, mas assim, foi bem rápido. Meu tio faleceu 2, 3 dias, assim, pertinho. Meu primeiro filho da minha avó e do meu Olha. avô. Pertinho, depois da assinatura de receber o dinheiro, ele faleceu. Então, assim, Ele precisava ele ocupar o precisava lugar dele. ocupar o lugar dele. Que Pra ele se liberar. coisa, que legal. E aí, quando você olha para isso, a gente, como advogado, né? Mas então, o que que o direito sistêmico pode fazer? Eu, como advogado, se eu estou percebendo essas coisas, eu posso levar isso com cautela e com estratégia para os meus clientes. Falar assim, olha, como que tá essa história entre vocês? Vocês querem olhar um pouquinho para isso? Será que não existe algum pedido emocional, alguma questão familiar que está por trás dessa dificuldade de a gente chegar em um acordo? Uhum. Será que não tem algo que a gente possa olhar aqui? E com isso,
Às vezes, em uma conversa, a gente consegue trazer muita consciência para o cliente. Que interessante. E até dentro da OAB, hoje, a gente tem projetos incríveis como a OAB Constela, né? Que a gente constela processos dos advogados e separa os advogados. E é um movimento muito lindo que a Edneide faz. Eu até estou trazendo aqui, porque foi um projeto dela, de São Paulo. Mas que é feito em várias partes do Brasil, a gente faz online. Então, advogados que querem entender por que determinados processos ali não conseguem uma resolução ou eles não conseguem conversar, tem alguma questão com o cliente, você pode levar isso para ser visto dentro de um campo sistêmico, que é o campo de constelação. Interessante. Para que isso? Para a gente ter clareza. Aí a gente entende, às vezes, que o advogado está identificado com a esposa, ou está identificado com a mãe, e ali, sem querer, o advogado está exercendo esse papel para o cliente. Emaranhou, como você disse, né? Emaranhou, e aí exerce o papel de mãe, pai do cliente, ao invés de ser só advogado do cliente. E então, você vai percebendo isso e você pode voltar para o seu lugar. Com isso, você não pega problemas que não são seus, porque você está ali como facilitador. Um advogado é facilitador da justiça, é um meio. Mas eu não resolvo. Agora, o que você mais escuta é o advogado falar, deixa que eu resolvo. Imagina falar isso para 20, 30, 40, 50, 100 clientes. Como é que você não se resolve? E o seu? Quem resolve? É por isso, né, que muitos advogados são muito nervosos, vivem ali no limite, porque é isso. É o limite. Mas que interessante que esse movimento já é um movimento novo, né? É algo que é uma coisa... Sim, a gente tem uns 10 anos de direito sistêmico, as duras penas, porque houve uma resistência muito grande de outros órgãos e de pessoas ali se opondo a essa visão e a essa prática. Que com certeza a gente conseguiu e ainda estamos conseguindo trazer isso como consciência. Mas a gente teve esse movimento até um pouco enfraquecido nos últimos anos e agora que está se fortalecendo de novo. Porque a gente sabe que tudo que é novo gera resistência. Então, vai gerar um primeiro estranhamento, uma necessidade de querer parar um movimento novo. E aí a gente também vivenciou isso. Então, a gente tem as comissões de direito sistêmico e que elas se estremeceram um pouquinho e agora a gente está trabalhando para fazer isso voltar, porque a ideia é trazer saúde mental, qualidade de vida profissional para os advogados. Certo. E é isso, é enxergar, a gente tem inúmeras ferramentas, não só o uso da constelação familiar, né? Isso é uma das ferramentas. Eu me lembro que alguns anos atrás, quando eu conheci constelação familiar, foi por meio de uma advogada. Pois é. Que ela era dona da escola que as crianças estudavam, e aí ela começou a falar, nossa, eu nunca tinha ouvido falar disso. E aí que ela contou, acho que em reunião e tal, contou pra gente. E na ocasião até conheci outras advogadas. E isso já tem o quê? Uns 8, 9 anos. Então foi quando começou de fato esse movimento. Aqui, né? Mas esse movimento já existe há mais tempo fora daqui? Olha, 2010 é que começou, mas isso é algo brasileiro, tá, gente? Que legal, isso veio, principalmente o uso da constelação no direito, tá? As constelações familiares é um movimento de Bert Hellinger, que é um alemão, né? Sim. Mas a aplicação disso no direito, ela veio do Dr. Sam Storch, que inclusive vai vir para o congresso nosso aqui dia 10 em Taubaté. Ah, que legal. Então, ele foi um magistrado que, aplicando todos esses princípios, utilizou isso nos julgamentos e dentro da prática dele como juiz, e ele percebeu o benefício que isso leva às partes e ele utiliza isso até hoje. Então, ele tem obras a respeito disso, ele ministra muitos cursos também. Então, a gente foi, aos pouquinhos, entrando em contato com isso. E aí, aqui para o Vale do Paraíba, a gente começou mais ou menos em 2015, aí um movimento então, mais ou menos nessa de se trazer para o direito, né? A constelação é bem mais antiga do que isso, mas o uso dela no direito é muito recente, porque falar em 10 anos para o direito não é nada. É pouquíssimo, né? E também tem esse movimento de conciliadores, né? Que também é algo que é novo. Também no direito. Também em 2015, com a lei da mediação. A mediação, isso. Que aí eu me formei mediadora, exatamente em 2015. A lei da mediação, não sei se é 2015 ou se é um pouquinho anterior, me fugiu a memória.
Mas tudo dentro desse olhar 2010 para cá, a gente teve muita mudança. Mas você atribui essa mudança de olhar a algum movimento, alguém? Quem que encabeçou isso? Ou Olha, algo que não sei te dizer em relação à mediação, porque a mediação no Brasil ela é mais recente, mas existem aí outros países onde a mediação ela vem primeiro do que o judiciário. Uhum. Alguns países europeus, eles usam primeiro a mediação e em último caso o judiciário, aqui a gente faz o contrário. Né? Que a gente entra com processo e tenta uma sessão de mediação Pra de ver 20 minutos. Isso não resolve nada, não é nem com mediação. certeza. Isso não é nada. É o que é a tentativa, Vamos tentar, né? vamos fingir que a gente tá fazendo algo aqui, realmente. Mediador, se vocês assistirem filmes, até mesmo filmes americanos, tá? Os norte-americanos. Eles trazem muito essa conversa dos advogados dentro dos escritórios, filmando, e ali é um pouquinho, tá? Ainda é um pouco diferente, mas já mostra a tentativa extrajudicial. Eu tento primeiro fora da justiça, depois eu vou buscar o judiciário. Em alguns países europeus é mediador, e a mediação, ela pode durar 2 anos até 3 anos. Nossa! Porque você está tentando conciliar as partes, você escuta uma, faz a sessão, aí faz sessão com o outro, depende da quantidade de pessoas que estão envolvidas. Então, não significa você falar assim, tentei 2, 3 sessões, não deu, a gente vai para a justiça. Essa é a cultura brasileira. De querer resolver rápido também, né? Mas não, divórcios, questões muito privadas, e isso em alguns países europeus, isso é trazido primeiro pela mediação. E eles tentam mesmo, 2 anos, e depois, se realmente é necessário, aí vai para a justiça. E aí não demora tanto. Aí aqui a gente tem isso. A cultura brasileira é, eu vou colocar você na justiça. Por qualquer coisa a gente fala isso, né? Sim. Vai colocar na justiça. Vou procurar meu advogado. Aí você cai no judiciário, que a gente tem pequenas causas hoje, com milhões de processos para 2, 3 juízes. E aí eles não dão conta. E o que acontece? Não dá para filtrar, gente. Como é que você vai filtrar 10 mil processos? Não, e outra coisa, o que é uma pequena causa para você, para a pessoa pode ser muito grande. E aí vai tudo para o mesmo juiz julgar aquele que brigou com o outro na porta da balada, né? Do outro que recebeu uma ofensa grave e acaba caindo no mesmo lugar. Só que você tem uma pessoa ali para filtrar tudo isso. É muito difícil. Se a gente muda essa cultura, a gente vai reduzir as demandas no judiciário, vai permitir que os juízes consigam dar mais atenção para aquilo que é mais grave, que precisa de um olhar realmente do magistrado, e vai permitir que as partes se resolvam naquilo que elas precisam. Que muitas vezes é entre as partes, e o juiz ali às vezes não vai ajudar, na verdade, porque não é a vida dele. E muitas questões são de vida pessoal. O direito, ele quase nem se aplica. Só que eles precisam que um terceiro decida. Por exemplo, como você disse, num divórcio, são as partes que viveram aquela coisa. E não vai ser um juiz que vai determinar algo. E é engraçado, porque às vezes quando eu recebo pessoas para fazer divórcio, a pessoa fala assim, isso é muito comum. Mas não tem como o juiz falar que tal imóvel é para mim? Mas o juiz não vai definir na sentença. O que a gente pode fazer para o juiz na sentença falar que o tal carro ou a tal casa é para mim? E aí eu sempre trago, olha, vocês quando se casaram, se juntaram, decidiram ter uma vida juntos, vocês foram adquirindo coisas. Vocês falaram entre vocês, quando tava tudo bem, o que era de cada um? Isso é meu, isso é seu. Nem vocês fizeram isso. Vocês acham que o juiz vai fazer? Ele não vai. O que ele vai fazer? Ele vai falar assim, vocês é metade de todo mundo. E vocês que se virem. Se vocês não conseguirem separar entre si, vocês vão vender tudo. E é isso que o juiz faz. Se tem 5 casas, metade de cada casa para um, metade para o outro. Porque se vocês não chegam num acordo, não é o juiz que vai falar a casa A é para Maria, a casa B é para João, a casa C é para... Não tem. É colocar na mão de uma terceira pessoa algo que nem a gente consegue. Ele vai falar, vocês decidiram ter tudo isso em comum, então vocês vão continuar com isso em comum. E aí o juiz, na verdade, ele não decide nada. Ele fala, é meio a meio para todo mundo, o que eu vou fazer? Meio a meio das dívidas, meio a meio daquilo que vocês têm de bens. E às vezes as pessoas não conseguem lidar com isso e os imóveis se perdem.
fica com dívida, eu não vou pagar o IPTU, eu não vou pagar. E aí o que que acontece? Perde a casa, perde o carro porque ninguém paga. Ah, mas ficou metade para ela, metade para mim, ninguém faz nada e vai perdendo. Uhum. Por quê? Porque existe a guerra silenciosa, às vezes, entre as partes, que como elas não se resolvem, os bens ficam brigando por elas. E aí eles se consomem. Pega a casa, essas casas antigas, às vezes o imóvel está um tempão largado, você passa pela rua e vê destruído. A gente pensa o quê? Deve ser de inventário. Porque você sabe que De tá, é briga fato, tá eterna e o ali. imóvel morre. É, porque ele vai se deteriorando com Ele o tempo. reflete as pessoas que são donas dele. Se aquelas pessoas têm uma energia de perda, de dor, de sofrimento, o imóvel vai refletir isso. Essas florzinhas, inclusive, é de um imóvel que tá lá parado, ó. Olha só. E elas fica. continuam lá, florescendo, Como é que pode, né? indo, e sempre tem flores lá. É a única plantinha no cantinho que tá Outra lá. vida, porque tudo vai buscar a vida. Então, se os proprietários eles não oferecem vida para o imóvel, alguma outra forma de vida vai querer ocupar aquele espaço. Olha Por isso que a só. gente tem essa questão de uso capião, é uma outra Sim. questão, mas é dentro desse mesmo olhar. A propriedade, ela tem que ser produtiva, ela tem que servir à humanidade, a um propósito. E se ela não serve a isso, ela tem que ser destinada a quem vai dar esse servir. Existe, a gente chama isso de função social da propriedade, ela não Aham. pode ficar parada. E, infelizmente, a gente não tem todos os municípios tão atuantes com relação a isso. Mas em municípios mais atuantes, essas propriedades não podem ficar paradas por tanto tempo. Acaba sendo dada uma destinação, né? Ah, que interessante. Olha, gente, quanta coisa Pois é. que a gente Porque tem um nem princípio, imagina, né? né? Que faz tão parte. Não sabia disso. Tem um princípio por trás. Ah, não paga o IPTU, vai deixando. Aí alguém ocupa. Por isso que o uso capião é permitido, né? Sim, É sim. justamente por isso. Pessoas que querem dar uma destinação produtiva a uma terra versus as pessoas que passaram 10, 15 anos sem oferecer uma destinação produtiva à terra. Então ganha quem está ali produzindo. Seja a questão de produção mesmo, uma produção agrícola, seja Certo. para aquilo servir de moradia, para abrigar uma família. Não importa, ela tem que ter um destino. É por isso que tem, às vezes, muitas terras né, que os sem terras, eles... É isso. São terras paradas. É. E aí, desse jeito que a pessoa, às vezes, fala, ah, mas isso é meu. Sim. Ah, mas estava aqui parado. E aí vem essa briga que, muitas vezes... Justamente por isso. Justamente E por aí o isso. judiciário ele vai avaliar, né? Se foi uma invasão que pode ter sido criminosa, que aí ok, não, mas ali existia um cuidado, existia alguém e foi invadido. Só que imagina, eu invadi, e por isso que o usucapião pede às vezes 10 anos, 15 anos, porque invadiu. Você demorou 10 anos para ver que a sua terra tá invadida, né? Tipo, quer dizer que você não tava lá, né? Nem um pouquinho. Então, isso influencia bastante. Quando você tem uma propriedade invadida, você quer recuperar. Então, dentro de meses ou um ano, você entra e você pede de volta. Certo? Agora, se passou 10 anos, 15. onde você estava nesse tempo todo que a terra tá lá? Aí tem que ser algo justificável. Aí tem inúmeros requisitos que tem que olhar caso a caso. Mas é o princípio por trás. Tudo serve à vida. O movimento é em Sempre pra direção à vida. vida. É em direção à vida. E quando as partes, as pessoas olham em direção à morte, à perda, à dor, a gente começa a entender que existe um desequilíbrio, porque eu não estou olhando para frente, eu estou olhando para o passado. E no passado eu não construo nada. Não resolve nada. Não existe construção no passado, não existe vida lá. Olha que interessante. Olha como o direito permeia a nossa vida mesmo, né? O tempo todo. O tempo inteiro. Que legal. E me diz uma coisa, Nath, você tem alguma prática pessoal que você adquiriu ao longo da sua vida, que você usa assim para o seu trabalho? O que você faz assim? Você tem alguma rotina Algumas. tua que você faz? Sim, dentro de tudo isso, eu levei a existência da Minova, que hoje eu trabalho com a constelação familiar e as terapias vibracionais. Então, eu uso muito desse tipo de terapia no meu dia a dia.
Eu aplico nas pessoas porque eu aplico em mim. Uhum. Então, eu vou trabalhar, entender, como é que tá meu corpo? Eu converso muito com o meu corpo, todos os dias. Tem alguma parte mais tensa? Por que que essa parte tá tensa? O que que ela tá chamando a atenção? O que que ela quer? E aí eu vou entender e escutar isso para poder liberar. Então, eu posso fazer isso aí com o movimento sistêmico de uma constelação, que a gente consegue fazer isso. Uhum. Eu colocar ali em perspectiva. Se é um problema que eu tive com alguém ontem, e hoje eu tô com dor de cabeça. Na hora que eu paro para pensar nessa dor de cabeça, eu lembro da pessoa que eu briguei ontem. Respira. Fala, eu te libero. Tudo foi como foi. Em outro momento a gente pode conversar novamente. Agora eu fico com o que é meu, você fica com o que é seu. Dá uma liberada, você vai sentir que seu corpo solta, seu corpo na hora relaxa. Só de eu falar isso, eu nem briguei com ninguém ontem, mas Você já... só de eu falar isso, meu ombro já soltou. Por quê? Porque pode acontecer e você não perceber que você Nas teve algo relações. tenso ou que alguém sentiu uma tensão com você mesmo sem ela ter verbalizado isso. Então, se você vem com essa consciência, olha, para onde que isso olha? Para onde que esse incômodo no meu corpo olha? Para onde que esse sentimento que eu tô tendo hoje olha? Aí você pode fazer uma liberação, eu gosto muito de aroma, como você colocou aqui, com o incenso. Eu acho que o aroma no ambiente, ele traz um equilíbrio muito bom pra gente se centrar. Então, no meu escritório, eu fico com um difusor enorme e o dia inteiro ele soltando lá fumacinho com óleo essencial. Para concentração, para relaxamento, para alegria, depende do dia. Às vezes eu chego estressada, eu coloco um óleo lá de laranja, ai que gostoso, você já fica mais elevada. Então eu vou usando esse tipo de prática sempre. Eu gosto de tirar um oráculo para mim mesma, tirar mensagem, então eu tenho bastante cartinha. Até tô começando a desenvolver um oráculo que vai sair o ano que vem dentro da Minova ali, mas vindo dos trabalhos. Que legal. Então, eu vou usando, integrando essas práticas e sempre com aquilo, nem tudo sou eu. Às vezes eu preciso de um olhar de uma outra pessoa, ainda que eu seja terapeuta, eu preciso de uma outra pessoa. Então, às vezes eu vou constelar com outros consteladores, às vezes eu vou pedir uma terapia, uma mesa quântica para uma outra terapeuta que não sou eu, porque eu fazer em mim, eu não estou enxergando. O olhar fica muito ali, muito fechadinho, né? Então a gente precisa. E aí eu trabalho com PNL também, que é programação neurolinguística, né? E aí eu tenho 2 facilitadores incríveis que são meus professores, foram meus treinadores, e quando eu preciso, eu vou atrás de um dos 2 ali. E até ontem eu estava com o Maurício, que foi um dos meus treinadores, para trabalhar uma questão minha. Então, Maurício, eu percebi isso, eu preciso que você me traga um olhar. A gente faz uma sessão, eu consigo trabalhar aquilo, saio energizada, saio com uma visão totalmente diferente daquilo que eu precisava. Então, a gente tem ferramenta e a gente precisa estar ao lado de pessoas que também têm boas ferramentas e bons profissionais, gente. Pois é. Nesse momento, a gente não pode pensar só em, o fulano é caro. Às vezes, guarda um dinheirinho e faz com alguém que tem boas referências, mas faça um bom trabalho, do que você ir atrás, às vezes, só de um preço e depois você reclamar que a ferramenta não funcionou. Pois é. Mas não adianta a gente querer milagre. O milagre não vai funcionar. Porque o milagre vem da gente. Depois só a gente pode. E aí a gente, não é o outro. O milagre dos R$50 e uma sessão maravilhosa e transcendental. Isso não tem equilíbrio de troca. Pois é. Então não vai acontecer. Que interessante. E usualmente o preço é a primeira coisa que as pessoas, todo mundo, né? Nossa, mas e o benefício disso? É pela perspectiva que a gente tem que olhar nas coisas, porque a gente não percebe. Se você vai para uma pizzaria, 200, 300, é fácil, porque hoje uma pizza tá custando R$100. Facinho. E aí, se você vê uma terapia de uma pessoa que vai ficar 1h30, 2 horas com você, e essa pessoa cobrando R$150, R$200, você fala que é caro. Sim. Sendo que para você comer uma pizza, você não reclamou de pagar R$200, R$300 ali para você ficar 1 hora sentado numa mesa, comer, que muitas vezes nem é tão boa. Sim. Você ainda falou assim, nossa, isso me fez mal, comi, a pizza não fez muito bem pra mim. Fez bem, mas ficou muito pesado. Ficou pesado, e aí você não reclama. Então,
a gente tem que começar a colocar em prioridade. O que é Isso prioridade? é muito importante. Essa visão do o que é um gasto, E o que mas que... aonde você está É, gastando esse dinheiro. é, E porque os profissionais que trabalham com essas terapias alternativas e tudo mais, o trabalho deles é muito. Muita gente fala, ai, não vou pagar isso. Imagina, isso. vou ao médico então para se eu vou pagar isso. É. E às vezes o caso não é médico. De O fato. meu, por exemplo, de saúde era muito mais emocional. Uhum, Ele teve implicações médicas, sim, que certo. é uma doença autoimune, mas ela entrou em remissão Uhum. com suplementação, nutrição e terapia. E não foi com nenhum remédio. E eu testei todos os remédios do mercado por 8 anos e nenhum funcionou. Nossa. Então, se eu sou a prova viva De que, de de que fato. não é só essa a solução. É legal a gente ter um diagnóstico e saber o que a gente tem. Mas a cura não é pelo comprimido que você está comprando na farmácia. Uhum. A cura vem de você entender a raiz, que um trauma que a gente tem, um padrão, ele vem de uma experiência que a gente teve. Se a gente ressignificar de verdade dentro da gente, liberar isso, a gente não tem mais a causa que vai levar aquele sintoma a continuar. Então, ele pode se encerrar. Agora, se eu ficar lá só tentando mascarar com a medicação, eu estou dando só um alívio temporário. Uhum. É apenas isso. E aí sim é diferente. Eu estou trabalhando uma medicação para controlar a pressão, porque eu tenho uma questão no meu corpo funcional que Certo. precisa de uma regulação. Mas você Uhum. entende que é diferente? Agora não adianta eu só tomar a medicação para pressão E não faz mais e não nada. fazer mais nada, mas eu sou sedentária, eu como churrasco todo dia, eu como pizza, lanche toda semana, mais de uma vez por semana, eu fico estressada o dia inteiro. O que que o remédio vai fazer por você, meu bem? Pois é, Nada. vai fazer um band-aidzinho ali. Pequeno que nem vai funcionar com o tempo, porque tem muito mais a ver com autocuidado e autoamor. Então a gente volta para aquela coisa, né? O autoamor. Pois é. E nós, como mulheres, somos mestras no autoamor. A gente ensina isso porque faz parte da nossa natureza como mulheres. Pois Então a é. gente tem que aprender com a gente mesma e ensinar outras pessoas, outras mulheres a desenvolver isso, que às vezes é algo reprimido, mas que é da natureza feminina. Sim, sim. Inclusive, a gente está entrando amanhã numa lua cheia, que é justamente esse arquétipo da mulher mãe. Mas não é uma mãe de bebês, Sim, sim, é mãe sim. de Da ideias, de vida. pessoas, mãe da vida. Então, assim, a gente tem naturalmente isso Hum, dentro da gente, essa vontade de cuidar, de ensinar a outra mulher, a outra pessoa. Então, a gente tem que olhar para isso. Por isso que eu sim, acho a parte do ciclo, seja ele lunar, seja ele menstrual, nem todo mundo tem ciclo menstrual, mas o ciclo lunar mas acontece, tem. como ele é importante. Como a gente É, tem que olhar para isso, porque são partes de nós que a gente tem que integrar. sim. E que muitas vezes a gente deixa. Ah, não, bobeira. Uhum, uhum, E isso, inclusive, impacta no homem. muito. A lua no céu, ela tá lá, né? Eu falo que a lua muda a cada 7 dias, independente de você olhar pra ela ou não. Ela não Exato. espera, ela não fala pra você, ah, querida, ó, tô mudando, hein? Não, as coisas estão acontecendo, a Terra tá girando, as coisas vão acontecendo, independente da gente estar prestando atenção ou não. Mas quando a gente tá ali, de fato, olhando pra isso, como isso pode. É, Quem trabalha em hospital e tudo mais, percebe muito a lua cheia, né? Eles falam que tem um estudo, não me lembro agora quem, que na época de lua cheia nascem mais bebês, tem mais acidentes. Então começou a perceber notar que sempre que na lua cheia aconteciam algumas coisas, alguns fenômenos. Então, assim, ah, mas isso daí é que tem gente que fala, ah, mas é crendice popular, ou não. Não é, gente, é algo que acontece. é. Ah, mas eu não acredito. Tudo bem, não precisa Não acreditar, não precisa. precisa acreditar em signo, não precisa acreditar em nada, mas as coisas são como são. A gente fala isso na constelação também, que a gente tem as 3 leis sistêmicas que Bert Hellinger trouxe, né? E independente
de você acreditar nelas ou não, elas estão ali surtindo efeito na sua vida. Então, se você não respeitar e não enxergar o equilíbrio de troca natural nas relações, você vai ter um descompasso na sua vida, você queira ou Uhum. não. Se você não respeitar determinadas hierarquias, e a hierarquia não no sentido que a gente conhece, mas sim de eu entender o lugar de cada um, que alguns vieram antes, eu vim depois, e muitas vezes a gente quer inverter a ordem das coisas, isso vai gerar peso para alguém. Quando você não está no seu lugar, porque você está ocupando o lugar do outro, isso é pesado para os dois. Aí, Pois é. independente de você querer ou não, você fala, isso aí é a lei da hierarquia que está sendo desrespeitada. Não importa se você sabe disso ou não. Isso vai influenciar a sua vida. Se você acredita na gravidade ou não, pouco importa. Se você jogar um copo no chão, ele vai E quebrar. pronto. Então, é isso. Agora, se você tem consciência, você consegue evitar os cacos, né? Pois Porque é. você consegue tomar mais consciência da sua vida. E aí a escolha é de cada um, né, Babi? Exatamente. O ponto é esse, você tá prestando atenção e tomar a Consciência. consciência e a rédea da situação. É. Porque ninguém pode levar a nossa vida. Aliás, é justamente isso, já causa um desequilíbrio justamente você querer que o outro leve a sua vida, colocar esse poder na mão do outro. É. Porque aí a gente não tá no seu lugar, né? Isso. E cada um de nós tem que ocupar. Ah, eu não gosto muito. Bom, não É. gosto muito, mas é aí que tá. Então é muito interessante. Bom, estamos aqui na nossa 1 hora, estamos Olha só. finalizando. E Conversa boa passa conversa rápido. boa, gente, eu fiquei sabendo de um monte de coisa aqui, Nath. Aliás, tem uma história que você contou, que eu vi um dia você falando sobre eu falo muito sobre intuição. Uhum. E você contou uma história de um acidente de carro que você Ah, teve. Essa sim, história é faz um muito tempinho. De um interessante. quase De um acidente. quase acidente, Que né? foi indo para Santo Antônio do Pinhal. Isso já aconteceu em outras vezes, mas essa vez foi, assim, a mais alarmante de todas, porque eu tava na segunda pista, ali dentro da faixa divisória da pista que descia, e eu tava tranquila ali, até então a estrada tava ok, e eu escutei ali dentro de mim aquela intuição falando, vai pro lado. E aí, como eu já não discuto mais com essas coisas, eu falei, tá bom, peguei a outra pista. Quando eu peguei, eu estava indo para uma curva, e a hora que eu entrei na curva, veio uma moto e ela estava na pista que eu estava ocupando, porque ela estava cortando o outro carro. A descida é uma pista só, a subida estava com duas. Então ela cortou em cima da minha pista. E se eu tivesse ali, a chance de um acidente ia ser bem grande, porque foi por um triz, assim, né? Então, isso acontece até com uma certa frequência, coisa em Dutra, isso já aconteceu várias Uhum. vezes, agora eu escuto. Mas essa vez foi muito, assim, significativo. Foi até aqui num podcast que É, eu falei disso. é isso mesmo, que eu achei muito interessante, porque muitas vezes a gente não escuta a nossa intuição, né? Essa vozinha, E seja tem que lá o que a escutar. pessoa acredita, né, que seja isso, mas é escutar mesmo. E eu comentei sobre essa sua história, acho que foi no terceiro episódio que eu falei, vai vir a Natália aqui, que ela vai contar a história, porque é isso, a gente escutar a nossa É, parte mais íntima ali, que está sempre contando pra gente o melhor sempre. caminho. E isso é simples, gente. A gente não é só o nosso corpo, né? Se eu puder deixar esse recado final, a gente se comunica dentro de um campo de energia, de frequência muito maior do que a extensão do meu corpo. Então, é óbvio que quando eu estou atenta e alerta, eu consigo perceber o que está acontecendo à minha volta. Uhum. E isso faz com que, se você está com a anteninha ligada, você está percebendo que tem alguma incongruência na frequência que você está e está chegando alguma coisa ali que pode estremecer essa frequência. Então, você pode fazer um movimento que a gente fala é a intuição, por quê? Porque existe uma parte de você que já está sabendo o que está acontecendo. Pois é. É um futuro muito próximo. Uhum. Então, isso não importa a distância que você está da situação, porque a frequência, a vibração, ela não obedece limite de De espaço. espaço. Uhum. Isso é uma constante.
Eu consigo estar aqui e fazer efeito na outra ponta do planeta, porque as frequências elas estão se comunicando o tempo Uhum. inteiro. Então, só que eu tenho que escutar essa frequência, eu tenho que escutar e me permitir estar sintonizada com isso. Se eu estou, eu sou parte desse todo. Uhum. Então, as vozes acontecem. A hora que eu penso em alguém e que essa pessoa pode estar precisando de alguma coisa e eu posso estar ali para ajudar. É a hora que eu posso mudar uma decisão baseada em algo que poderia não ser tão legal. E se eu tô atenta, eu posso trocar. É a hora que os seus maiores É muito insights vêm. sutil, mas é escutar o feeling, né? É, Nossa, tive tal ideia. É ter essa é, percepção é. importante. Porque às vezes isso vai salvar a sua vida, Vai salvar. né? Então, assim, É esse verdade. é uma coisa muito importante. Bom, como mensagem final, a gente sempre finaliza com algo que nós falamos sobre durante o podcast, mas a sua criança interior, como é que ela estaria achando da sua trajetória hoje? O que que ela... Eu fiz um trabalho recente com a minha criança interior e pela primeira vez, já tinha feito muitos, desta vez ela veio até mim sorrindo, muito feliz e falando até que enfim a gente conseguiu fazer o que a gente queria. E ela estava muito satisfeita. Das outras vezes a minha criança ela vinha triste, ou emburrada, ou precisando de alguma coisa. E dessa vez foi um movimento muito legal, que foi em grupo e uma outra pessoa estava representando essa minha criança e ela chegou muito bem, muito aliviada, muito brincalhona e falando que gostoso que a gente está aqui. Então eu vejo que a gente sempre tem trabalho para Uhum, fazer, mas tudo aquilo que a minha criança carregava do passado, ela liberou. que E delícia. foram quase 8 anos de bastante trabalho para chegar nisso. E foi esse ano, não faz muito tempo não que eu fiz esse movimento, que aí eu tive essa visão da minha criança, que foi muito bom. Foi muito bom ter visto essa criança assim depois de tanto tempo. Tanto tempo borrada, Emburrada, brava, triste. não gostando. Pois é, olha só, gente, como leva tempo. Mesmo É, quantos anos você tá nesse movimento, mas leva tempo. Tudo é leva tempo. processo. Nada acontece do dia pra noite. É. E quantas vezes durante esse processo você pensou em desistir em algum momento? Se eu puder falar, já passou dos 10 dedos da minha mão já, viu? A gente fala assim, ah não, dessa vez eu vou parar. Não quero, não. Ai, de novo. Eu vou parar, eu vou fingir demência. Eu prefiro só seguir, segue o barco, vai pra praia, vai morar lá olhando pro Às mar. vezes a gente sente que Só. a gente tá no autoconhecimento, como isso, ele às vezes pesa, né? E a gente É. fala, ai, eu não quero ver nada, não quero, não quero mais Não saber quero de mais. nada, não. Não vai ter mais isso agora, já não deu. Vou ter que lidar com isso também. Tem. Temos, porque a gente não tá É. aqui a passeio, né? E a missão é única e individual, minha gente. Única e individual. Ainda que é importante a gente escutar que outras pessoas já estão Uhum. nesse movimento, que é possível, mas o seu caminho é diferente do meu, é diferente de quem está escutando a gente. Cada um tem que viver as suas histórias e ir ressignificando. É isso. Então, Exato. como é que as pessoas te acham nas redes sociais? Legal. Tenho pelo Instagram 2 perfis, que um é da advocacia, que é o Advogada Empreende, Uhum. e eu tenho a Minova. A Minova lá onde você vai encontrar sobre as terapias, o meu lado bruxinha. Ai, Minova linda. com Y, MYNNOVA. E só procurar Natália Calil, vai encontrar. Facinho. LinkedIn, tudo. Estou à disposição. Nos perfis lá do Instagram tem meu WhatsApp. Quem precisa de E uma aí, advogada, né? Já com outro Sistêmica. olhar, que às vezes as pessoas também não procuram por advogados, até porque, não, mas não vai me entender, porque eu sou. Então, saibam aí, gente, que tem pessoas já com movimentos diferentes Sim. do usual. Sim, E tem lugar para todo mundo. Tem lugar para tradicional, mas tem lugar para quem quer também fazer diferente. exatamente. Ai, que delícia te receber. Foi que ótimo. delícia Papo mesmo. muito gostoso. Ai, fiquei muito feliz, porque nada acontece por acaso, né, Nath? E o nosso Nath. reencontro depois desse tempo todo, Pois né? é.
E eu vou tirar uma cartinha, Opa! aproveitando esse Adoro movimento de cartinha. de lua nova não, de a lua nova acontecendo, mas a lua cheia. Aliás, é uma super lua. Quem olhar para o céu hoje, ela tá muito pertinho É e ela vem verdade, com hoje é um dia. movimento aí, ela bem assim. Muito bom. Nós estamos na terapia, na temporada escorpiana, que é um movimento assim. Intenso, intensidade é a Intenso, palavra. pois é. Então eu vou tirar aqui uma cartinha Oba. que é o seguinte, ó. Esteja centrada na Divina Mãe em você e sinta a presença dela em todas as coisas e todos os seres. Como você, elas são dons da Mãe e uma expressão da natureza dela no mundo. Respeito o divino em todos. Ou seja, todo mundo, gente, tem o divino dentro de si. Sim. Tem todas as partes. Então, que lindo. Fechamos, então, o nosso podcast 5 com Nath. E é isso, até semana que vem. Agradeço ao Podwork e a Mad Max, que são os nossos patrocinadores aqui do podcast. Tchau, tchau, gente!